denúncia de um suposto abuso referente a uma criança de 4 anos. Então, para esclarecer essa situação... Linha Direta da Notícia. Sua linha direta com a informação. Boa tarde para você que nos acompanha pelo Linha Direta da Notícia. Pois bem, a gente veio até aqui a Secretaria de Educação da cidade de Caruaru para saber a outra parte, a parte de que fala aí a gestora, a parte que pode falar sobre as professoras acusadas de abusar sexualmente de uma criança de apenas 4 anos de idade, como citou a mãe. Logo mais cedo gravamos uma matéria e logo após o pessoal da Secretaria de Educação entrou em contato com a gente e a gente veio aqui para justamente escutar o outro lado da história. E vocês acompanham agora com a doutora Thaisa Maria, que vai trazer mais detalhes de como aconteceu esse fato e como chegou até o conhecimento da Secretaria de Educação. E vocês acompanham agora. Boa tarde. Num primeiro momento, nós tivemos conhecimento via próprio CEMEI. Então, nós fomos informados na segunda-feira, especificamente, que num planejamento pedagógico, que é aquele momento de acolhida, das famílias, do retorno às atividades do CEMEI, uma mãe tinha chegado nesse momento bastante transtornada, e que ela tinha chegado a agredir verbalmente, inclusive, várias professoras que estavam no local e na presença de muitos pais. Então, nesse momento foi acionada a Guarda Municipal, que é quem deve ser feito, e a Guarda Municipal, uma vez que tenha chegado lá, essa mãe trouxe essa denúncia de um suposto abuso referente a uma criança de 4 anos. Então, para esclarecer essa situação, inclusive, no momento, a própria gestão da escola e várias professoras e vários pais se prontificaram para tal. Fomos todos à delegacia para buscar esclarecer e ser ouvido pela autoridade policial. Uma vez chegado lá, a autoridade policial orientou da necessidade da ouvida de todas as partes então envolvidas, e as professoras, no caso, e a gestora da escola, elas registraram um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime ou para apuração, na verdade, do crime de desacato. Por quê? Porque se tratavam de servidoras públicas. Exatamente. Então, nesse momento, quando a autoridade policial também já passando para essas professoras, o caso que tinha ocorrido, também foi aventada a possibilidade, porque concreta, de que fosse registrado também ou representado quanto aos crimes de calúnia e difamação, porque a mãe teria ido lá e atribuído a essas professoras condutas criminosas, inclusive de abuso. Então, nesse momento, uma vez registrado lá na delegacia, as próprias professoras, cientes de que se registrassem ou se representassem por todos esses crimes, essas condutas criminosas, essa mãe seria detida e só poderia ser liberta mediante pagamento de fiança. Essa gestora e a professora, se compadecendo da situação, decidiram não representar quanto a esses 2 crimes. Foi feito só em relação ao desacato. Então, esse foi o acompanhamento que tivemos até então, que a gestora e a professora da escola abriram mão do direito que tinha e que lhe cabe de representar contra essa mãe, porque se compadeceram da situação dela. Então, isso foi uma situação ocorrida na segunda-feira. E hoje foi realmente com muita perplexidade que chega aqui à Secretaria de Educação essa denúncia via, inclusive, a matéria que vocês veicularam no Instagram e no Facebook, chegou essa notícia de que a mãe teria ido a uma delegacia e, de fato, registrado um boletim de ocorrência, se não me engano, a respeito desse suposto abuso das crianças. Quanto a esse aspecto que ela fala, de uma suposta tentativa de subornar, porque não deixaria de ser um suborno, o que nós temos notícias e comprovadamente é que ano passado, quando essa mãe ela teve filhos gêmeos e era uma pessoa que, ao que parece, com recursos, ela é carente de recursos. E as professoras da escola, a gestão, elas se cotizaram para apoiar essa mãe. Então, elas conseguiram, mediante cota, comprar um enxoval para essa mãe. Através de uma ação que acontece nos próprios CEMEIs, essa mãe foi contemplada com uma série de utensílios para as crianças, banheira, fralda e etc. E, inclusive, conseguiram para ela também uma cesta básica. Mas isso há 1 ano atrás, frise-se, e com esse intento de auxiliar uma mãe que estava com filhos gêmeos e que não tinha condição de mantê-los.
É interessante também ressaltar isso, né? As crianças são gêmeos, ela tem 3 crianças na creche, né? Então, houve o recesso foi a partir de 7 de julho. Então, desde 7 de julho, as crianças estão afastadas do CEMEI. Mas o que ocorre? Como as crianças não voltaram para o CEMEI, toda a nossa rede de ensino, tanto a do ensino infantil como também do fundamental, quando uma criança não comparece à escola, a gente tem um sistema de busca ativa. Então, a própria Secretaria de Educação chama, né, ou a gestão da escola, chama essa família, chama essa mãe, chama esse pai, para entender por que a criança não está comparecendo. Né? E isso foi feito aqui semana passada, inclusive em relação a essa mãe. Né? Ela foi chamada aqui para se entender por que é que desde o dia 7 de julho a criança não tinha voltado ao CEMEI. É o sistema que a gente chama de busca ativa. Então, desde então, a criança não tem ido ao CEMEI. A gente se reserva ao quê? A apurar toda e qualquer denúncia que chegue à Secretaria de Educação. Da mais grave, aquela que pode até parecer banal para outras pessoas, mas toda denúncia que chega no âmbito da Secretaria de Educação, ela deve e vai ser apurada. Então, a gente tem procedimentos específicos para isso, procedimentos administrativos. Nós não temos força nem poder de polícia, isso vai caber às autoridades competentes, né? Mas no âmbito administrativo, todas as providências já começaram a ser tomadas. Hoje já nos reunimos, né, para apurar como vai ser, para ouvir todas as partes nessa questão, que é importante também essa escuta, né, de todas as partes envolvidas, ouvir novamente essa mãe, ouvir as professoras, ouvir a gestão da escola, ouvir a comunidade escolar, mas toda e qualquer denúncia que qualquer cidadão caruaruense tenha, vai ser ouvida e mais do que ouvida, ela vai ser apurada no âmbito da Secretaria de Educação. E quanto aos direitos das professoras, porque elas também têm o âmbito privado, né? E elas já estão recorrendo também às autoridades policiais, porque se num primeiro momento, né, elas recuaram, mas agora a gente também não pode impedir que elas façam jus aos seus direitos, inclusive de representar perante as autoridades policiais. Mas esse é um âmbito que nós não temos como interferir, né? É no âmbito pessoal de cada uma delas, mas já temos notícia também que estão fazendo isso, ou seja, estão recorrendo também à autoridade policial para esclarecer, né? Porque quando a gente pensa em algo alegado contra alguma pessoa ou contra nós mesmos, eu acredito que a gente sempre deve buscar esclarecer, não é? Ainda mais uma situação tão grave como essa que foi noticiada. Então, tanto enquanto secretaria, daí também a gente receber com todo prazer, e já desde então agradeço a vocês, né, porque a gente vê uma postura, né, muito responsável, né, do mesmo modo que vocês trazem a notícia, mas vocês também vêm ouvir, né, outras questões. Então é esse o espírito que a gente busca, né? A gente vai ouvir todo mundo, ouvir mãe, ouvir professoras, ouvir e apurar, sem dúvida, mas aquilo que nos cabe enquanto órgão público, né, e colaborar com todos os termos, em todos os momentos, com as autoridades policiais e judiciais, se for o caso.